Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Hoje é domingo de Páscoa, o dia onde nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, a vida que vence a morte, essa vida que é vida plena, vida eterna, que é o próprio Cristo, que vence aquela debilidade humana que foi gerada pelo pecado dos primeiros pais, a morte desesperada, a morte sem esperança de eternidade. Mas Jesus Cristo, ele vem nos dar essa esperança, mostrando que a morte não é o fim, mas sim uma passagem para uma experiência de vida eterna com Deus. Por isso que nesse dia de hoje, onde celebramos a vitória de Cristo contra o pecado e contra a morte, através de sua ressurreição, do seu ressurgimento, nós vemos o Evangelho de hoje que nos traz algumas realidades interessantes para a nossa reflexão. O Evangelho de hoje, tirado do texto de São João, vai nos mostrar algumas figuras que têm algumas atitudes essenciais. Atitudes essas que são fruto daquilo que é uma verdadeira experiência com o ressuscitado. Primeiro nós vemos a figura de Maria Madalena. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Aqui nós vemos uma atitude dessa mulher, ir ao lugar onde colocaram o corpo de Jesus. Essa é a primeira manifestação daquilo que é um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Porque o coração daquele que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo necessita estar junto do seu Senhor. Necessita estar junto daquele que é, sim, o verdadeiro sentido da sua vida. Por isso que Maria Madalena, de madrugada ainda, vai ao túmulo para estar perto do corpo do seu Senhor. Aqui nós vemos aquilo que acontece no início da nossa caminhada. Porque no início da nossa caminhada, quando nós temos essa experiência com Jesus ressuscitado, e Ele toca a nossa vida e faz e gera uma mudança no nosso interior, o nosso coração ele começa a desejar estar junto do Senhor. E nós temos essas pequenas atitudes de ir ao encontro do Senhor no sacrário, de ir ao encontro do Senhor na palavra. Não importa o momento, mas nós desejamos sempre estar junto do Senhor, junto desse lugar onde o Senhor é depositado, ou no sacrário ou na palavra de Deus. Aqui nós vemos essa primeira atitude daqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Cristo ressuscitado.
A segunda atitude dessa mulher é a atitude de sair correndo para ir anunciar. E sair correndo para ir anunciar significa a obra de evangelização. Veja que essa mulher, ela tem essas duas atitudes de desejar estar junto com o Senhor e depois sair para anunciar o Senhor. Aqui nós vemos duas realidades importantes que são as experiências de Cristo ressuscitado na nossa vida. Primeiro, a participação do mistério ou dos mistérios da vida de Cristo e depois a participação na missão. Porque todo aquele também que teve um encontro pessoal com Cristo sente a necessidade de anunciar essa boa nova, de anunciar esse Cristo ressuscitado que mudou a nossa vida e pode mudar a vida de outros. Todos aqueles que tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, que desejam estar unidos a Ele, desejam também transbordar essa graça nessa obra de salvação das almas, nessa obra onde a vida vence a morte, vence o pecado. Maria Madalena vai correndo anunciar aos discípulos, Pedro e a João, o discípulo que o Senhor amava. E depois nós vemos as mesmas atitudes que Maria teve também nesses dois homens, que eles saem correndo em direção ao túmulo para perto do Senhor, porque acolheram aquela boa nova daquela mulher. Veja que as mulheres não tinham naquela época, por uma questão cultural, uma voz ativa, mas aquilo que ela estava, ou aquele que ela estava anunciando, não era palavra dela mesma, mas era uma palavra que é o próprio Cristo, ecoada através daquele anúncio, daquela boa nova. Por isso que nós não podemos ter medo de anunciar, porque a palavra que nós anunciamos de Cristo ressuscitado é uma palavra poderosa. É uma palavra que é Ele mesmo que é anunciado através dos nossos lábios. E não somos nós que realizamos a obra. É Ele, através da nossa palavra, através de cada um de nós, que realiza essa obra de salvação na vida das pessoas. Essa vida que vence a morte na existência de cada um. Por isso que nós precisamos também ter essa consciência. Esses homens foram tocados por esse anúncio e saíram correndo para ir ao encontro do túmulo vazio. E chegando ao túmulo vazio, ali Pedro primeiro entra e depois aquele discípulo ele vai entrar. E ali eles têm verdadeiramente o anúncio daquilo que é a ressurreição de Jesus Cristo. Porque o túmulo vazio, ele é a verdadeira testemunha da ressurreição de Cristo. Porque o túmulo vazio significa que Jesus Cristo não está mais morto, mas sim está ressuscitado, vivo e presente para se dar a cada um de nós. E entrando naquele túmulo, Pedro e João vão ver as faixas que estavam envoltas ao corpo de Jesus Cristo, postas ali dentro do túmulo. Esse é um sinal também da ressurreição, porque se tivessem roubado o corpo de Jesus Cristo, não tinham tirado ele da mortalha dessas faixas de linho, mas tinham levado com tudo. Mas Jesus Cristo, que ressurge, ressuscitado, ele deixa esses pequenos sinais como realmente confirmação da sua ressurreição. Depois, o próprio evangelista dá um testemunho e vai dizer: então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Veja que essas duas realidades, ver e acreditar,
Ver não significa só essa realidade sensitiva, corporal, mas sim significa um ver espiritual. Porque esse ver espiritual significa estar com o coração puro para ver e contemplar a presença de Deus na nossa vida. Por isso que essa passagem da ressurreição manifesta justamente essa realidade da vida cristã, onde nós somos chamados a participar da vida de Jesus Cristo, da sua missão. E quando nós participamos da vida e da missão, nós temos essas atitudes de querer estar próximo de Jesus Cristo, de anunciar a Jesus Cristo, de sempre correr para estar junto do Senhor. E assim, contemplando nesse caminho de seguimento, nessas atitudes de estar próximo de Jesus Cristo, nós temos essa experiência, a atualização da experiência com o ressuscitado, onde nós vamos nos tornando capazes de ver Ele presente na nossa vida e a sua manifestação na nossa vida, e isso vai fazendo com que cresça cada vez mais a nossa fé, a nossa confiança nele e principalmente a nossa esperança no reino dos céus. E por isso que a morte ela já não é mais o fim, mas somente a passagem para uma vida plena e feliz com Deus no céu. Mas a ressurreição de Cristo já nos dá a capacidade de participar dessa alegria verdadeira já nessa terra. E essa alegria verdadeira tem um nome, é Jesus Cristo, vivo e ressuscitado na nossa vida. Porque somente há uma alegria verdadeira, uma felicidade verdadeira, que é a felicidade celeste. E a felicidade nessa terra é nada mais, nada menos do que essa participação da bem-aventurança nos céus. Por isso que nós precisamos aprender com esses discípulos, com Maria Madalena, com Pedro e João, aprender esses pequenos passos da nossa vida de unidade com Deus, para que possamos realmente crescer nessa experiência com Jesus Cristo ressuscitado, que não é um sentimento, que não é uma coisa de emoção, como infelizmente muitos fazem, trocam aquilo que é o verdadeiro mistério por um momento emocional. Mas Jesus Cristo, ele toca o mais profundo do nosso ser e nos dá a capacidade de contemplar, de ver a sua presença ressuscitada na nossa vida. E a partir desse ver, desse contemplar, a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança no reino dos céus cresce. E assim, muito mais desejo de estar na presença dele nós teremos, e a nossa vida crescerá cada vez mais nessa experiência da felicidade eterna a partir dessa experiência com Jesus Cristo ressuscitado na nossa vida. E assim seremos como esse túmulo vazio, testemunha da ressurreição de Cristo. Assim nós seremos também, porque todo cristão é esse que guarda Jesus Cristo dentro de si e dá testemunho daquele que habita em si, que é o próprio Cristo, Deus em nós, vivo e ressuscitado, para a salvação nossa e da humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.